Se nós olharmos no Novo Testamento, nós vamos ver que a igreja local era dirigida por um grupo de pastores. E esses pastores eram escolhidos diretamente por Deus. E nós vamos ver aí também, por último, doutores ou mestres. Considerando que aquela letrinha I, o E, está adicionando, quando se fala lá nos mistérios da igreja, alguns pensam que pastores e doutores quer dizer a mesma pessoa. Mas não, são 5 ministérios. Assim como existem os 5 sentidos do corpo, que nós podemos citar, Então, a audição, a visão, o tato, o paladar e o olfato. Então, existem 5 sentidos no corpo humano. Assim também a igreja, como o corpo de Cristo na terra, ela tem 5 ministérios para funcionar bem. Veja bem que se o corpo humano tiver aí todos os sentidos funcionando, mas um deles não funcionar, prejudica todo o corpo. Então o que adianta? Aí tem todos os sentidos funcionando, mas a pessoa não enxerga. Olha, já atrapalhou profundamente o funcionamento do corpo. Se a pessoa não enxerga, ela tem que desenvolver os outros sentidos mais do que devia. E não funciona 100%. É o que acontece muitas vezes com a igreja. Às vezes um líder quer assumir tudo, fazer todo o papel. Ele pega todos os dons ministeriais e acha que ele vai dar conta de ser tudo ao mesmo tempo. Não vai dar certo, não vai funcionar bem essa igreja, esse corpo não vai funcionar bem. É preciso que os 5 ministérios estejam funcionando corretamente, perfeitamente na igreja. E é necessário que haja espaço para todos os 5 ministérios trabalharem unidos em prol da obra de Deus. Todos sejam considerados, respeitados pela igreja. O que muitas vezes não acontece e que nós estamos vendo hoje na nossa época, principalmente isso. Que os ministérios foram aí resumidos ao máximo e desprezados. E enquanto que um ministério só foi colocado acima de todos os outros ministérios, foi colocado aí o controle, principalmente o controle financeiro para um ministério, em detrimento dos outros ministérios. É o que acontece hoje na igreja. E por isso a igreja não se desenvolve como deveria se desenvolver. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem pega o controle financeiro massacra os outros ministérios, prejudica os outros ministérios, impede a progressão dos outros ministérios. Então nós vamos ver por último aí, doutores ou mestres. Vamos ver alguma coisa rapidinho sobre isso também. Os mestres são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo. Então a missão dos mestres bíblicos é defender e preservar, mediante a ajuda do Espírito Santo, o evangelho que lhes foi confiado. Tem então um dever de fielmente conduzir a igreja à revelação bíblica e à mensagem original de Cristo e dos apóstolos, e nisto perseverar. Então o propósito principal do ensino bíblico é preservar a verdade e produzir santidade, levando o corpo de Cristo a um compromisso inarredável com um modo piedoso de vida segundo a palavra de Deus. Os mestres são essenciais ao propósito de Deus para a igreja. A inspirada palavra de Deus deve ser o teste de todo ensino, ideia e prática da igreja. Assim sendo, a igreja verá que a palavra inspirada de Deus é a suprema autoridade e por isso está acima das igrejas e das instituições. Bom, quanto aos dons do Espírito Santo, nós sabemos que são 9 os dons. Você veja 1 Coríntios 12, principalmente sobre isso, e depois 1 Coríntios 14 também, sobre algumas regulamentações dos dons, para que você entenda melhor. Você pode também, sobre os dons do Espírito Santo, assistir os nossos vídeos sobre os dons e ler também os nossos estudos. Nós colocamos o endereço aqui abaixo e você pode acessar e assistir aí um estudo bíblico sobre dons do Espírito Santo, onde nós detalhamos como é que funciona aí os dons do Espírito Santo na igreja. Isso, onde nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso vendo, na prática. Nós aprendemos isso num avivamento.
Então, um dia que você participar de um grande avivamento, aí você vai ver que todos esses dons operam através dos irmãos, de todos os irmãos da igreja. Então, podem ter vários irmãos que vão ter o dom de profecia, pode ter vários irmãos que vão ter dom de cura. Então, todos os dons são operados aí. Então, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, fé, milagres, dons de curar, profecia, dom de línguas e dom de interpretar as línguas. Então, todos esses 9 dons operam num grande avivamento, e a igreja, que é avivada, ela tem aí todos esses dons em operação na igreja. Pode ver que em 1 Coríntios, Paulo elogia os coríntios porque na igreja de Corinto todos os dons estavam em operação. E assim a verdadeira igreja de Cristo. É claro que os dons em operação não quer dizer que a igreja será super santa, não terá erros doutrinários, não terá coisas erradas. Não, não quer dizer isso. São pessoas humanas que estão ali. São pessoas sujeitas a errar. Mas a igreja que é avivada, que tem todos os dons em operação, é uma igreja que cresce muito, que ganha muitas almas. É uma igreja onde pouquíssimas pessoas estão doentes ou estão tristes. É uma igreja que vive realmente no poder, na unção do Espírito Santo, e que vai marchando e vai destruindo as fortalezas do inimigo e vai conquistando almas e mais almas para Cristo. Então, se você tiver que escolher, escolha uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, onde os dons do Espírito Santo estão em operação. Porque é melhor essa com os seus problemas, que sempre tem, do que uma fria, uma que não tem a operação de Deus no meio, não tem a manifestação do Espírito Santo no meio, que vai viver com os mesmos problemas que a outra tem. Então, pelo menos viva num lugar onde você é útil, onde você está realmente tendo a presença de Deus constante, onde você está podendo ser aí alguma coisa para Deus, fazendo alguma coisa para Deus, agindo, ganhando almas e podendo produzir, crescer sempre no conhecimento de Deus, tendo intimidade com Deus, que é o mais importante. Bom, onde aí nós podemos ver que existe aí uma profecia no Antigo Testamento sobre esse derramado do Espírito Santo que nós vemos hoje, sobre principalmente a profecia? Então, Joel capítulo 2, nós vamos ver lá no versículo 28, fala sobre isso. E quando é que se cumpriu essa profecia? Então, Atos capítulo 2, versículo 16 a 21, você vai ver que estavam ali todos reunidos e de repente veio um som como de um vento veemente e impetuoso, e eles viram, foram vistas por todos ali, línguas como que de fogo descendo sobre eles. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, começou aí, não parou, continua até hoje. Jesus continua batizando com o Espírito Santo, continuam pessoas falando em línguas, não é língua aprendida, ninguém aprende a falar essas línguas. Você está ali buscando, crendo no poder de Deus, na palavra de Deus, e de repente você começa a falar. Porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele fala. Então você apenas se entregou totalmente às mãos do Espírito Santo. E ele começa então a falar através da pessoa. Então, todos devem receber o batismo com o Espírito Santo na igreja. Todos. De criança até o mais velho. Todos devem. E isso acontece num avivamento. Até as crianças e até os idosos, bem idosos, todos recebem o batismo com o Espírito Santo. Agora, então está profetizado por Joel que nos fins dos dias os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quem pode ter então o dom de profecia na igreja? Quem pode profetizar na igreja? E o Paulo responde para nós dizendo: todos podeis profetizar. 1 Coríntios 14. Todos podem. Agora Paulo regulamenta, olha, numa mesma reunião, no mesmo culto, então profetize 2 ou 3 no máximo, para não haver bagunça. Então, se você frequentar aí uma igreja avivada, você vê um avivamento real, realmente, se você experimentar um real avivamento, você participar de uma igreja avivada, você vai ver que uma pessoa profetiza, outra profetiza, outra profetiza. E aquele que está dirigindo, ele regulamenta. Então, 2 ou 3 no máximo, tá bom.
pode ser que essa profecia venha em línguas. Alguém fala em línguas e outra pessoa interpreta o que está sendo falado. Também é uma profecia, uma manifestação de profecia, usando aí duas pessoas. Ou pode a mesma pessoa falar em línguas e receber a interpretação ela própria.